Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio piloto da nossa turma de web rádio e podcast da Universidade Veiga de Almeida em Cabo Frio. Eu sou a professora Aline Carvalho e hoje vou conversar com alunos da turma de jornalismo para saber um pouco mais sobre a experiência dessa disciplina. Será que eles vão soltar o verbo? Vem comigo para descobrir. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Como vocês estão? Se apresenta pra gente. Quem são vocês na fila da cantina? Tudo bem, me chamo Gustavo Mota, aluno de jornalismo, sou do terceiro período, resido em Araruama, no fim do mundo, e eu na fila da cantina me considero muito aquele que pula a fila. O que pula a fila, que bota desculpa na cadeira e vai logo pra primeiro. Boa noite, gente, tudo bem? Eu me chamo Nicole, tô no terceiro período também de jornalismo e como o Gustavo falou que ele mora em Araruama, no fim do mundo, eu moro na parte bem de roça de Araruama, então é mais fim do mundo que ele. E na fila da cantina eu me considero aquela pessoa extremamente ansiosa pra comer logo, indecisa que não sabe o que é, mas já pensando na maionese que tá doida pra comer. Boa noite, pessoal. Eu sou o Cauã Sabino, estudante de jornalismo. Eu também sou do terceiro período e eu sou de Cabo Frio, a sétima cidade mais antiga do Brasil, se não me engano. Mas isso não importa tanto, porque na fila da cantina eu sou só aquele cara que tá pra resenhar com todo mundo e é isso daí. Comer também é importante, né? Resenhar também. Que bom, muito bom saber. Eu sei que tá todo mundo com fome, doido para ir pro intervalo aí para essa cantina. Mas antes eu quero saber de vocês, me contem. O que vocês acham que é a importância do podcast hoje para o jornalismo? Bom, acho que o jornalismo abrange muitas áreas. E o podcast chega para entrar nessas muitas áreas, né? Então, a importância, eu não sei o que meus amigos vão falar, né? Mas, tipo assim, acho que existe uma certa importância para também trazer informação, porque muitos acham que é só no jornal do jornaleiro, ou na reportagem falada, ou no repórteres mesmo. E eu acho que é isso. Um pouco da importância, né, do podcast no jornalismo. Eu acho que você falou tudo, Gustavo. Realmente a gente tem uns pontos parecidos de perspectiva e o podcast, na minha visão, ele meio que é a nossa rádio moderna. Então ele é ótimo para o jornalismo porque trouxe uma dinâmica muito maior, onde a gente consegue abranger muitos mais públicos, porque antes a rádio você só consegue, tem um rádio, né, um aparelho rádio, ou no carro ouvindo rádio, eu consigo ouvir as notícias e tudo mais. Agora um podcast, de onde eu estiver, eu pegando meu aparelho celular, o meu computador, até na televisão, Smart TV, você consegue colocar um podcast para ouvir. Então a gente consegue alcançar um público maior, com muito mais informações, muito mais notícias no dia de hoje. É extremamente importante. Exatamente como você disse, Nicole, a rádio da era moderna. Eu acho que é muito importante porque essa diversificação toda atualmente traz um público mais jovem a saber de mais coisas. Porque o público mais jovem, que não é tão interessado assim na rádio, algo um pouquinho mais antigo, acaba tendo acesso a algo tecnológico que traz o mundo todo associado a eles, né? Com assuntos mais falas, mais resenhas, assim posso dizer, né? Como os jovens dizem. Então, acho que ficam mais ligados, eles se interessam mais para aprender sobre assuntos que talvez eles nem pensavam antes de aprender. Traz informações muito mais para falas joviais, para o público mais jovial, para alcançar mais gente. E também não só isso, tem podcast de diversos assuntos e diversas falas. De esporte, então, tem podcast que coisa. Meu avô e minha avó vão conseguir ouvir, vão adorar e vão falar, gente, essa é a minha rádio mesmo, pra mim não é nada novidade, não é normal. E tem uns que vai pegar uns jovens ou uma criança e vai falar, nossa, que tecnologia maneira, uhul. Então é muito bom isso. Sim. Eu acho que chega muito pra facilitar, o podcast chega muito pra facilitar. É algo que tá na mão, é como se fosse ouvir música, né? A gente tem até o nosso caso da nossa professora, que ela vem ouvindo, ela comenta que vem ouvindo o podcast durante o carro. Então acho que vem muito para facilitar a vida, como chegar a informação pra gente, entendeu? Existe diversas rádios, diversas formas para chegar essa informação, como por exemplo, você falou, o rádio da sua avó. Existe podcast adaptados para pessoas mais velhas. Eu acho que abrange muitas áreas. Eu curto mais esporte e entretenimento, então eu vou procurar esporte e entretenimento. Por exemplo, um jornal da televisão. Passa, por exemplo, o jornal da Globo, RJ1, e depois o Globo Esporte. Eu tenho que ver o RJ1 para ver o Globo Esporte. Não, na minha visão, né? O podcast eu vou logo pro esporte, já vejo só o meu que eu quero, entendeu? E abrange toda essa área. Muito interessante.
Que bom, então quer dizer que é um jeito de atrair a juventude. Quer dizer que vocês ouvem podcast, então, gente? Sim, eu ouço Sim, alguns. sim. Principalmente videocast, mas podcast também, muito Eu bom. prefiro videocast também, porque eu sinto que eu não me concentro tanto só escutando. Isso só acontece com música, né? Agora com podcast que é mais informação, eu gosto também de ver, né? Então acho que o videocast ele é mais importante nessa questão, pra ter atenção pra mim. Mas ele também melhora muito o nosso hábito. A Sim. gente tem muito costume só de vídeo. Conforme a gente vai se forçando a ouvir mais podcast, conforme tem professores indicando toda semana, falando ouçam esse, ouçam aquilo, você já consegue ter uma atenção muito maior, você vai treinando o seu ouvido pra isso e fica mais coisa do dia a dia, fica mais Sim, rotina mais mesmo no habitual. cotidiano. Que ótimo saber. Então, conta pra mim que podcast vocês ouvem. Vocês têm uma indicação pra gente finalizar nosso episódio? Bom, tem um da nossa aluna Luana, que eu não lembro o nome agora. Eu gosto também muito de videocast como o Flow, o Podpah. Tem a Rádio Novelo, muito indicada pela nossa querida professora. E a da Luana, que eu não lembro, que meus amigos vão me ajudar a lembrar aqui agora. Eu assisti bastante Podpah por um período da minha vida, atualmente não tanto, mas um que acabou me prendendo pelo fato que ele consegue trazer umas pessoas mais desconhecidas e trazer histórias que a gente até nem pensava, nossa, seriam interessantes, e são, é o NGB News, que é um podcast que para mim se tornou bem interessante. Também tem um podcast de astronomia, não vou lembrar o nome exatamente agora, mas que por ser um assunto que eu me interesso bastante, me prendeu tanto. Não lembro o nome, mas é muito interessante também. Então, o podcast inicial que o Gustavo falou, da nossa colega Luana, né? Entre Surtos e Portais, podem pesquisar, que é um dos melhores podcasts que vocês vão ouvir da região. E um voltado mais pro lado de entretenimento, tipo, tô cansada do meu dia, eu quero só ouvir umas palhaçadinhas pra ficar tranquilo e dar risada. Eu indicaria o programa da Sofia Santino e o Ciclopinho e a Eduarda. Muito bom. A gente vai botar aqui na descrição do episódio o link. Cauã procura saber o nome direitinho bom. do que você indicou pra gente botar aqui. Como a gente está falando de jornalismo, eu vou indicar o meu xodó do meu coração, que é o Angu de Grilo, apresentado pela Flávia Oliveira e Bela Reis, mãe e filha. Então, é um jornalismo de qualidade com posicionamento. E também meus contemporâneos do Calma Urgente, com Gregório do Vivier, Alessandro Orofino e Bruno Torturra. São as melhores análises políticas que eu tenho ouvido ultimamente. Essa é a minha dica para vocês. Então, tá certo. Acho que é isso. Temos um programa? Temos. Temos um programa. Então, gente, esse foi o episódio piloto da nossa turma de web rádio e podcast. Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de dar 5 estrelas aqui no Spotify e compartilhe esse episódio com seus amigos, família, grupo do Zap, seu chefe ou até mesmo aquele crush que só curte seus stories. Mas aqui, acho que esse é assunto para um próximo episódio. Bom, eu sou a professora Aline Carvalho e até a próxima! Esse podcast é uma realização das turmas de jornalismo e publicidade da Universidade Veiga de Almeida, em Cabo Frio, no primeiro semestre de 2025. A gravação foi realizada no estúdio de comunicação da universidade, a edição de som ficou por conta de Peterson Soares, a trilha sonora é do YouTube mesmo. Os alunos que participaram dessa edição foram Gustavo, Nicole e Cauã, e a apresentação ficou por minha conta, professora Aline Carvalho. Tchau!